palavra do nosso Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas nos tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém? Eu vou ler de novo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fecha sua Bíblia, fecha seu celular, fecha seus olhos e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Quer dizer, você que está em casa não fecha seu celular não, tá? Mantém seu celular aí. Fecha seu celular, você que está aqui na igreja. Pai amado e Pai santo, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te louvamos pela Tua palavra que é infalível e poderosa, Senhor. Ministra ao nosso coração ainda que brevemente, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o versículo lido nesta noite nos traz uma grande verdade ao nosso coração. O versículo lido nos traz uma grande verdade ao nosso coração. Que verdade é essa? A verdade é que diz que Deus nos deu um Espírito. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de si? A Bíblia diz que Deus nos tem dado um Espírito. Veja bem que toda pessoa que foi lavada, redimida no sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que quando essa pessoa passa por este ato de se entregar ao Senhor, de se render a Deus, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. Diante disso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Cristo em vossos corpos. Porque o corpo de cada um de nós é templo, morada, santuário de Deus. Isso significa dizer que todos nós, irmãos, temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Você pode dizer glória a Deus por causa disso? Imagina que graça, irmãos e irmãs, nós seres tão frágeis e tão imperfeitos, a Bíblia diz que o Senhor vem fazer morada dentro de nós. Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Ele preferiu habitar dentro de cada crente que aqui se encontra nesta noite. Diga graças a Deus. Irmãos, nós somos moradas de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Tem privilégio maior do que esse, irmã Marlete? Nós podemos estar, como o irmão Rogério diz, um bagaço, mas mesmo assim, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Paulo chega a dizer que é um tesouro, né? um precioso tesouro em vaso de barro, irmãos. Que maravilha nós termos a presença do Espírito Santo dentro de nós. O crente é a única pessoa que não está sozinho em momento algum, irmãos. Ele pode estar lá numa ilha, ainda assim ele não está sozinho, porque ele tem a presença do Espírito Santo com ele todos os dias. E aí vem o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, irmã Irene, dizer que Deus nos deu o Espírito, irmão Fagoni. E quais as características desse Espírito?
Paulo aqui brevemente, nesse pequeno versículo aqui, escrevendo ao jovem pastor chamado Timóteo, ele vai falar acerca das características desse Espírito que Deus nos deu. Primeiramente, vai dizer que esse Espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo, de covardia. Olha que bênção. O Espírito que Deus te deu, meu irmão, não é o espírito de medo, não é espírito de pânico, de pavor, de covardia, mas é um espírito de coragem. Veja aqui que Deus falou com Josué: Josué, ser forte e corajoso. Diga isso para o irmão que está do seu lado, sem salivar, viu gente? Diga isso: olha, Deus te deu um espírito de coragem. Sendo assim, amados, olha para cá, não há necessidade de nós ficarmos com medo, com pavor, com pânico nesses dias. Se o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, por que eu vou me acovardar, irmã Gilza, diante das adversidades? Por que eu vou entregar os pontos, irmão Rogério? Se o Espírito que Deus me deu é um espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem, irmãos. Sendo assim, nós não podemos ser medrosos, nós não podemos nos acovardar nesses dias. O que vemos de pessoas, irmãos, reclusas, com medo, amedrontado, não dorme de noite, com medo da situação. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa ainda não sabe o Espírito que está habitando nela, que é um espírito de coragem, de ousadia, de poder, meu irmão, um espírito de força que está sobre as nossas vidas. Então a primeira característica que Paulo diz é que Deus nos deu um espírito, mas esse espírito não é de covardia. Lembra de Davi? Quando Davi saiu ao campo, em que o gigante Golias estava ameaçando o exército de Israel, diz que os soldados de Saul tremiam na base, irmãos, estava amedrontado diante do gigante Golias. E aí vem o jovem pastorzinho, menino ruivo, jovenzinho, chamado Davi. E Davi, quando vê aquele gigante de quase 3 metros de altura, 3 metros, gente, afrontando o exército do Deus vivo, ele diz: quem és tu, ó incircunciso de coração, para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim e eu vou cortar a sua cabeça. Tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti na coragem do Deus Todo-Poderoso. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Tu cairás e o povo de Israel saberá que há Deus sobre essa nação. Espírito de coragem, irmãos. Como enfrentar as adversidades da vida sem coragem? Como de enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, sem a coragem? Se está faltando essa coragem, peça a Deus nessa noite: meu Deus, me revista com esse espírito de coragem nesta noite. Segunda característica desse espírito é que diz que esse espírito é um espírito de poder. Diga: poder, poder. Deus nos tem dado um espírito de poder. A palavra poder, irmãos, no original é dinamis ou dunamis, que se origina a palavra dinamite. Já viu como a dinamite, um canudo de dinamite é colocado, feito um buraco numa rocha, numa pedra, e risca-se então um pavio e sai de perto. E o que acontece com aquela pedra? Por mais dura e resistente que seja,
essa pedra se esmigalha, questão de segundo, irmãos. Dunamis, dinamite, poder. A Bíblia diz que o Espírito que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida é um Espírito de poder, meu irmão. Aleluia. Jesus disse o que em Mateus capítulo 24: permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito excelente, a terceira pessoa da Trindade. Entenda, irmãos, que é um Espírito de poder que está sobre as nossas vidas. Terceira característica para não perdurar, Paulo vai dizer que além de ser um Espírito que não é um Espírito de covardia, não é um Espírito de poder, não é um Espírito de poder, melhor dizendo. Em terceiro ele vai dizer que é um Espírito de amor. O Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre a nossa vida é um Espírito de amor. E significa dizer que é um Espírito que nos leva a amar uns aos outros. É um Espírito que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. É um Espírito que nos leva a amar até aquelas pessoas que nos odeiam, que nos aborrecem, irmãos. O Espírito Santo é um Espírito de amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João capítulo 3 diz que Deus amou o mundo. Este mesmo amor é o amor que está dentro de nós. E se há esse amor tão escasso, você pode orar nessa noite: Senhor, flua do teu amor na minha vida, me dê capacidade de amar as pessoas. E por último, diz que esse Espírito é um Espírito de moderação. Sabe o que significa isso? Que é um Espírito equilibrado. Amém, gente? Significa que nos deu o Espírito na medida certa. Significa também que você tem que ser um crente na medida certa. Nem 8, nem 80. Você tem que ser um crente moderado. Jesus vai dizer: simples como a pomba e prudente como a serpente. Então o Espírito que está sobre a nossa vida é um Espírito de equilíbrio, de moderação. Significa que nós não podemos extrapolar limites, irmãos. Amém. Glória a Deus. Posso encerrar aqui? Ou eu prego mais uma hora? Tem que encerrar, irmãos. Nós temos a ceia nesta noite. Amados irmãos, esta é a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Deus não nos deu espírito de medo, então não fique com medo. Amém, gente? Está com medo? Tem alguém com medo aqui? Nós vamos sair daqui encorajados, fortalecidos pela presença do Espírito Santo. Irmão, quando o Espírito Santo toma um crente, ele faz desse crente um crente destemido. Um crente que não tem medo de nada. Não tem medo nem de altura, nem de profundidade, nem de poderes, como diz o apóstolo Paulo. Não tem medo da morte, porque Paulo vai dizer: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Nós vamos orar, e aí nós passaremos para o momento da ceia do Senhor. Você que está em casa também, receba de bom grado essa palavra, em nome de Jesus na sua vida. Saiba disso, amado. O Espírito que está sobre a sua vida não é o espírito de medo, de angústia, de pavor. Não, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Sabia que o medo é um espírito? O medo é um espírito.
E quando a pessoa ela é tomada pelo espírito de medo, a pessoa fica paralisada. Mas o Espírito de Deus não é um espírito de medo. Pastor, mas está crescendo o número. Ah, mas eu tenho um Deus que é poderoso, um Deus que nos ajuda em toda e qualquer circunstância, um Deus pela qual Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, então diante disso, busque uma vida cheia desse Espírito, porque quanto mais você é cheio do Espírito, mais corajoso você se torna, mais destemido você se torna. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai da glória, te glorificamos por esta noite, em que a tua palavra foi ministrada aos nossos corações neste culto, Senhor. Seja o nome de Cristo, de Jesus, exaltado nesta noite em nossas vidas e através de cada vida, Senhor. Pai, se há alguém com medo, se há alguém com pavor, com pânico, encha o coração dela, dele, de força, de coragem, de poder do alto, Senhor. Sustenta cada pessoa nesta noite, ajude cada vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus.